Bom dia a todos e um feliz e ótimo sábado a todos vocês. Um feliz sábado e um bom dia também aos nossos telespectadores, das lives que estão em seu lar, talvez no seu trabalho, nos assistindo pelas mídias sociais. Aos nossos amigos visitantes que estão conosco também, sejam todos bem-vindos a esse recinto, que nós possamos ser uma referência a vocês, para que vocês se sintam bem e que possam estar aqui conosco nos nossos dias de culto, que são as quartas-feiras, aos sábados pela manhã e aos domingos à noite. Sintam-se abraçados por todos os nossos irmãos e por toda a nossa igreja. Essa semana, como todas as semanas, creio que o perfil de cada um não é muito diferente. Nós enfrentamos dificuldades, barreiras, percas. Esse último fim de semana eu tive uma perca familiar, um primo, muito querido, uma pessoa muito necessitada, mas muito querido, que conheço desde a minha infância, me relaciono com ele desde pequeno. Ele foi internado na quinta-feira e veio a óbito ontem, na sexta-feira. Estatisticamente não era para mim estar aqui. Alguns familiares de lá me ligaram, mandaram mensagem pedindo que eu fosse lá, na tentativa de poder confortar ali aquela família, que é a minha família, originária ali do Vale do Jequitinhonha, mas por causa das agendas que já tinha, não teve como desmarcar e estar lá. Pretendo ir lá essa semana para dar um abraço aos meus familiares, que cuidaram daquele primo meu enquanto estava doente, pessoa muito querida. E a vida da gente é assim, nós sofremos reveses na vida, alguns ganham, outros perdem, mas o importante é estar firme nas promessas de Deus. Saber que a morte, embora ela nos cause dor, separação, cause a nós tristezas, a morte não terá a última palavra no plano redentivo de Deus. Deus voltará a esse mundo muito em breve, para nos tornar pessoas felizes para sempre, para nos devolver àqueles que a morte tomou de nós, para nos levar a um lar edênico restaurado, para que possamos viver com Ele durante toda a eternidade. Amém? Nós estamos no 14º dia deste ano. Hoje é o dia 14 de janeiro. Naturalmente, ontem na sexta-feira, é um dia que fica marcado na lembrança de todas as pessoas. Normalmente a gente lembra da sexta-feira 13 como o dia do azar, não é? A gente evita passar por debaixo de escadas, a gente evita cruzar com um gato preto. Talvez passou desapercebido por você, mas ontem foi a sexta-feira 13. E as enquetes dos filmes ontem lançaram em suas plataformas aquele filme que a gente assistia e às vezes a gente morria de medo, que era a série, Sexta-feira 13 com Jason, enfim, dali talvez nasceu o filme Massacre da Serra Elétrica, porque tem um dos filmes que ele vai em busca das pessoas para matar as pessoas com uma serra elétrica. Para nós que somos cristãos, a sexta-feira ela tem uma conotação não de azar, mas de um dia abençoado. É um dia em que nós deveríamos lembrar que é o dia da preparação para estar mais intimamente ligado a Deus. É o dia que a gente se despede do nosso trabalho secular, é o dia que a gente se prepara, né, Wesley? A gente está lá no trabalho da gente, quem trabalha por conta própria sabe o quão é difícil, às vezes a gente manter uma regularidade ali, nada que seja impossível, claro, mas a sexta-feira é um dia aprazível, a gente fica na expectativa de que dê aquele determinado horário para a gente bater o ponto da gente, ir embora para a nossa casa, para estar com os nossos familiares, para estar com a nossa família, para comungar a nossa fé com os filhos, com o esposo, com a esposa, enfim, com toda a família. Se você ainda não faz isso, e é possível que haja aqueles que ainda não têm isso como uma prática regular, eu aconselho que volte atrás e faça planos para que a sua sexta-feira não seja o dia do azar, mas que seja um dia de bênçãos, um dia que você possa colher as bênçãos prometidas àqueles que são fiéis. Há 14 dias atrás também,
Nós estivemos, talvez, reunidos com nossos familiares, alguns pelas redes sociais, com os amigos e velhos amigos, alguns de nós na igreja, no culto de despedida do ano, e coincidentemente, muitos de nós olhamos um para os outros, nos abraçamos e desejamos ao outro um feliz ano novo. Foi ou não foi? Foi bom estar aqui na casa de Deus, no último dia de 2022, onde a gente pôde ver pessoas aqui atirando pedrinhas e atribuindo a essas pedrinhas as suas maiores dificuldades e dizendo através daquela atitude que mudaria a partir do próximo ano. É muito bom a gente externar o que pensa e dizer ao outro, olha, feliz ano novo. Mas quando nós vamos para o campo da inteligência emocional, nós vamos começar a entender que um feliz ano novo, muitas vezes é dado por alguém que não deseja o seu feliz ano novo. Porque há um sentimento em nós de que muitas vezes a gente é artista, a gente consegue camuflar sentimentos. Nem sempre o rosto vai dizer aquilo que está em nosso coração. Às vezes no seu coração você tem uma amargura, tem um ressentimento, não gosta da pessoa, mas mesmo assim, por uma proforma, a gente saúda as pessoas e deseja, felicita as pessoas, um feliz ano novo. Outra coisa que o campo emocional também trata é de que fazer do novo ano um ano feliz, um novo ano, vai depender muito mais de você do que do outro. Quando a gente começa um novo ano, e nós já começamos isso há 14 dias, a gente começa a mapear algumas coisas da nossa vida que não deram muito certo no ano passado. Ninguém pede ninguém para falar de fracasso, né, em público. Normalmente as pessoas gostam de falar daquilo que conquistam. Mas lá no íntimo a gente sabe, você sabe, eu sei, que há muitos alvos que foram votados no Despedido 2021 e que no 2022 a gente entrou com aquela expectativa de mudança, de correção, de crescer, de alcançar, e nós passamos o ano de 2022 todinho tentando às vezes alcançar os objetivos e não conseguimos atingir as metas. Eu vejo Dui falar muito, já ouvi Dui falar muito sobre metas, né? Tem que bater as metas. Ele é vendedor. Eu vi Dui ali fora hoje, eu estava ali pensando, falei, nossa, já tem matéria para o meu sermão hoje, né? Atitude, mudanças que a gente precisa fazer. Eu estava vendo um vídeo e falei assim, olha, a atitude de Dui acaba me inspirando a pegar meu tênis que eu comprei, que está lá no guarda-roupa, que eu só uso para sair e voltar a fazer a minha caminhada. Eu vi ele correndo, né? E vejo alguns aqui dos irmãos também que praticam atividade física. Nós precisamos nos centralizar e definir aquilo que nós queremos para a nossa vida. Não com base no que o outro pode fazer, mas com base naquilo que eu posso fazer. E nessa linha de pensamento pode ser possível que nós também descubramos que a felicidade do outro, quando nós desejamos feliz ano novo, quando nós desejamos ao outro que ele tivesse um ano feliz, nós vamos descobrir que a felicidade do outro muitas vezes depende do nosso estado de espírito e vai depender também da nossa felicidade, do que nós podemos fazer para que o outro seja feliz. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. Essa parte da Bíblia inspirou o apóstolo Paulo a escrever um trecho que está lá em Romanos 11, versículo 33 ao 36. É um texto muito interessante. É um texto que fala de quem é Deus e de quem somos nós. É um texto que coloca em xeque a nossa hipocrisia, o nosso orgulho, que muitas vezes usamos pedestais para tornar visível aquilo que as pessoas não deveriam ver. Eu iria pregar um outro tema, sim. Hoje às 5h36 da manhã eu acordei e alguma coisa me disse, prega outra coisa. E eu fui para o notebook e comecei a digitar coisas que estavam assim, chegando na minha cabeça, pensamentos, e eu consegui textualizar aqui o sermão que preparei para esta manhã. Talvez eu terei que ler algumas coisas, mas no fundo o que está aqui no papel é aquilo que Deus me deu hoje pela manhã. 1 Crônicas 29, 11 a 14.
Antes vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos ouvir, de enxergar, de poder apalpar a Tua palavra. Ela nos enriquece, ela nos mostra o norte que nós perdemos, muitas vezes o foco que nós perdemos durante o ano que se passou. Ela abre também expectativas na nossa mente para que alcancemos muito mais para Deus e seu reino, nesse ano que já tem 14 dias, e que talvez alguns de nós, nesta manhã, nos descobramos que ainda não demos o pontapé inicial da nossa vida. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, ajuda-nos a estabelecer as nossas prioridades, e que acima das nossas prioridades estejam as prioridades do reino de Deus. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. 1 Crônicas 29, 11 a 14, diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Se há uma coisa que devemos ser gratos a Deus, é o privilégio de poder ser colaborador dele na pregação do Evangelho. E quando eu falo pregação do Evangelho, eu falo de algo, de um episódio, que talvez em pouco tempo eu não estarei mais promovendo aqui no púlpito da igreja. Por que eu digo isso? Porque o grande desejo que há no meu coração, e Deus sabe disso, é de que pessoas sejam despertadas para fazer aquilo que nós já vimos fazendo há muitos anos. A gente se alegra quando a gente vê pessoas na igreja se descobrindo, como por exemplo, Felipe, eu vou usar seu nome, viu, Felipe? Que procurou a gente durante a semana e disse: olha, eu tenho um maior desejo de pregar. E a gente correu até Jean, que ele é o ancião do mês, e prontamente Jean atendeu o desejo dele, colocou ele na lista de pregação. E depois que ele pregou, fiquei sabendo que ele procurou a Sara e disse assim: Sara, eu quero pregar novamente. Amém, irmãos? Esse lugar que agora nós ocupamos aqui será substituído por esses jovens, por esses adolescentes que estão aqui em nosso meio. Cabe a você se encontrar no plano que Deus tem na sua vida. Faz parte de você, é sua responsabilidade assumir o seu posto do dever nas fileiras que Jesus nos convoca a permanecer. Alguém te deu um feliz ano novo. Alguém desejou você feliz ano novo na virada do ano. A pergunta é: quais são as garantias que nós temos de que o ano de 2023 será melhor do que o 2022? Nenhuma. Concordam comigo? Não há nenhuma garantia de que o ano 2023 poderá ser melhor do que 2022. Se você consultar os pessimistas, eles vão dizer: oxe, a tendência, né, é o quê? Piorar. Se você perguntasse isso para um incrédulo, por exemplo, eles diriam: eu não creio nisso. Eles usariam metáforas, usariam exemplos pessoais para dizer: a minha vida não é tão diferente da sua e a minha foi um fracasso. E fazem disso uma regra. Se você consultasse os irmãos de fé na igreja, eles diriam: olha, pela fé em Deus, não é? O ano de 2023 será melhor do que o ano de 2022. Sinto muito em dizer, está nas nossas mãos, unicamente nas nossas mãos, fazer um 2023 diferente do que foi 2022. E eu queria dizer aqui, abrindo um parênteses, que o projeto Caleb é uma oportunidade que Deus está nos dando para mudar o nosso perfil de cristianismo e mudar o perfil da igreja. A maneira que Deus age para nos dar dignidade é concedendo a nós uma fé, desenvolvendo dentro de nós uma fé que não é uma fé mágica. Não é uma fé
passiva, onde nós esperamos de Deus todas as coisas e ficamos contando que Deus vai fazer sempre por nós aquilo que está ao nosso alcance fazer. Quer um exemplo? Os desentendimentos que há na sociedade, na família, na igreja. Se você estiver esperando que Deus vai descer do céu para ir até o seu irmão e convencê-lo de que ele precisa reconciliar com você, eu sinto muito em dizer, você vai passar aqui a vida inteira e isso não vai acontecer. Pedir perdão não tem nada a ver com o milagre de Deus. Não tem nada a ver com a expectativa que criamos em nosso coração de achar que Deus ele vai transformar, vai mudar a nossa ótica do mundo, vai trocar a nossa lente da nossa cosmovisão para que nós alcancemos coisas que estão ao nosso alcance. Há muita coisa na lista mental que a gente desenvolve, de coisas que não alcançamos, não porque Deus não quis, mas porque você não quis, porque eu não quis. Porque alguns problemas ainda persistem, porque nós queremos que eles persistam, nós alimentamos isso. E se nós não mudarmos a rotina da nossa vida, se nós não mudarmos a rotina do nosso pensamento, vão passar 2023, 2024, 2025, 3 pontinhos reticências, e nossa vida não sai do mesmo patamar que está. Muda algumas coisas, mas a expectativa que Deus tem não é cumprida na nossa vida. Nós somos e precisamos ser responsáveis pelo nosso futuro. Quando nós adventistas abrimos a Bíblia, nós podemos distinguir o glorioso futuro que Deus tem reservado para nós. Mas isso não é mágica, isso não é emblema, isso não é troféu que você alcança por merecimento. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa, primeiro, querer estar no reino de Deus. E querer estar no reino de Deus é o primeiro e maior de todos os milagres que nós precisamos quando nós olhamos para o início do ano e vemos os desafios que temos como igreja, os desafios que temos como cidadãos, os desafios que temos como família. Primeiro de tudo, você precisa querer nascer no reino de Deus, que é o maior de todos os milagres. E eu me atrevo aqui nesse pequeno sermão, dar a vocês e a mim, porque o que eu falo volta. Eu selecionei aqui pelo menos 4 conselhos que são importantes para que nós encontremos o nosso propósito de estar aqui essa manhã. O propósito é a razão do para quê ou por que alguma coisa existe. E quando lemos 1 Crônicas, nós vamos entender ali, nós acabamos de ler, nós vamos entender que Deus ele nos criou para si com um propósito. Ele nos criou para amar. Ele nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. Ele nos criou para criar e servir. O primeiro conselho que eu dou a vocês esta manhã é: coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas. Que coisas são essas? Dê vazão à sua mente, você vai ver que ela vai começar a pensar em coisas que são supérfluas. Que todas essas coisas, Jesus estava dizendo, as coisas que Ele sabe que são úteis a nós, e não aquilo que você pensa que é. Buscar em primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus precisa, por seu próprio amor, transbordar-se. Essa palavra precisa aí é um pouco estranha, né? Deus precisa, por seu amor, transbordar-se. Primeira regra que aprendemos quando entendemos o amor de Deus é que Deus não vive para si mesmo. Senão, a criação não tem nenhum propósito. Deus nos fez para que Ele comungasse conosco o seu amor. Nós somos criados para a comunhão com Ele. Diz um poeta, o amor ele não cabe em si. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para uma relação de amor. E eu queria que você abrisse a Bíblia em Romanos capítulo 11, no versículo 33 a 36. Dizem os comentaristas bíblicos que o texto de 1 Crônicas 29 inspirou o apóstolo Paulo a escrever essas linhas. Romanos capítulo 11, versículo 33 até o 36, a palavra de Deus nos diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus,
Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, irmãos? Nós criamos expectativas, mas quem leva os nossos planos a serem cumpridos é Ele, porque Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Nós criamos falsas ilusões na nossa mente e esquecemos que muitas vezes Deus não cochila, Deus não pestaneja, Deus não se atrasa e Deus não trabalha pelo susto, nada o pega desprevenido. Eu queria dizer a você esta manhã que Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo. Ele está cuidando de mim, está cuidando de você. Quando algo der errado na sua vida, e isso é uma probabilidade e possibilidade, quando algo dá errado na sua vida, não fique por aí murmurando. Comece a pensar que esse algo errado, ele pode ser errado apenas aos seus olhos. Porque se você for a palavra de Deus, a Bíblia vai te dizer o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é capaz de fazer reveses na nossa vida de coisas que nós consideramos amargas, de percas, de desilusões, de decepções, de erros, de desacertos. Deus pode ensinar-nos o caminho do meia volta. Deus pode muito bem mudar as placas ao seu bel prazer e nos indicar na trajetória da nossa vida o exato ponto onde nós devemos dar a meia volta. Também não se esqueça que quando alguma coisa der certo, você deve agradecer a Deus. Nunca se desespere e tenha sempre fé, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. O segundo conselho é algo que está ao alcance de todos nós. Cuide-se, cuide de você mesmo. Cuide da sua saúde física. Vá às vezes para frente do espelho sem o excesso de maquiagens e faça as pazes com o seu rosto. Faça as pazes com as suas rugas, com a sua face e com as marcas que existem na sua pele. Marcas essas que podem ser frutos de um amor abnegado por alguém, pelos filhos, pelo esposo, pela esposa, pela igreja, por Deus. Marcas essas que as maquiagens desse mundo muitas vezes encobrem. Marcas essas que não faziam parte do diário de Paulo, quando diz: eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Agradeça a Deus por quem você é e por sua vida. Saúde, irmãos, é um dom maravilhoso que todos nós podemos ser exortados a procurar e ter. E se você não tiver tempo para si, o que diz o velho jargão? Se você não tem tempo para si, ninguém mais pode te ajudar. Ninguém vai ter tempo para você. Faça exercícios físicos. Tome água regularmente. Alimente-se com qualidade, esqueça a quantidade. Descanse. Durma o sono necessário. Desenvolva a sua fé em Deus. Isso resolve muita coisa dentro da gente. A igreja, ela tem em seus postulados livros que nos orientam com relação à saúde e bem-estar. E a gente olha para o mundo aí fora e vê que pessoas que nem creem em Deus saem na nossa frente. Nós temos todas as dicas necessárias para um desenvolvimento de uma saúde completa, que possa promover o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa saúde física, saúde mental, saúde psicológica. Todas essas coisas foram entregues primeiramente ao povo de Deus. Essas coisas resolvem muitas coisas dentro da gente: a tristeza, o pânico, a ansiedade, a insônia, o medo de futuro. Aprenda a admitir suas vulnerabilidades e as nossas fraquezas. Normalmente nós não gostamos de encarar a nós mesmos, nós não gostamos de ter um diálogo aberto com nós mesmos.
Porque quando nós olhamos no espelho da vida e vemos o próprio eu, nós vemos que dentro de nós existem monstros que estão adormecidos e muitas vezes acordados. Quando nós pesamos as nossas palavras, as nossas ações dirigidas aos outros, nós vamos perceber que a vida do outro poderia ser muito melhor, ela poderia ter sido muito mais melhor, se nós não fôssemos tão ásperos no falar. A vida do outro poderia ser melhorada se nós não fôssemos tão ríspidos com os outros, despejando no outro os nossos queixumes, as nossas dificuldades, esquecendo-se de que as pessoas são tão candidatas ao reino de Deus como nós mesmos. Valorização do outro, empatia. Diferentemente dos bichinhos que vêm com um chip autoexecutável, né? A criação de Deus, o ser humano ele é dotado de inteligência. Os outros seres criados, eles vieram programados para executar as suas funções. Se você pegar, por exemplo, um gatinho e colocar num pires leite e colocar em uma caixinha areia, o que você espera que ele faça? Ele vai beber o leite, depois vai para a caixinha de areia, faz a sua necessidade e enterra, porque Deus o programou para ser assim. Ele é limitado a isso. Agora, se você pegar um bebê e colocar um pires com leite e uma caixinha de terra, o que você acha que esse garoto vai fazer? Ele vai derramar o leite e vai comer a terra. Não é? Quem já comeu terra aqui? Washington. Não? A gente brincava, quando eu e o Washington era criança, a gente brincava muito de fazer bolinho de areia, mas eu não lembro se a gente comia, não. A criança em si, ela carrega um dom que Deus deu a cada um de nós. Nós temos a capacidade de nos humanizarmos. Nós nos fazemos humanos quando assumimos a responsabilidade por nossas vidas, que é a vida que Deus nos deu. Deus permite que nosso comportamento seja diferente dos seres irracionais, porque Ele quer que nós aprendamos a gerenciar as nossas ações e, através disso, Ele quer nos ensinar a ser responsáveis por todas as nossas atitudes. É preciso que nós nos humanizemos mais. É necessário que nós aprendamos a dar valor à vida que Deus nos deu. Nesses últimos anos de pandemia, a Covid-19, ela nos ensinou algumas coisas que muitas vezes nós não damos valor. E eu não vou falar apenas da vida, porque essa é capital. A Covid, ela tirou das suas vítimas que não pereceram o instinto de sentir o sabor, o paladar e o olfato. Quem adoeceu aqui sabe. Manu, eu lembro que adoeceu. Eu me lembro que nas suas conversas com Sara você disse que não estava sentindo gosto. E alguns outros irmãos também disseram que perderam o paladar. A minha sogra, a dona Wanda, também não estava muito bem o paladar. Irmãos, que graça existe em você comer algo que é saboroso, mas que você não sente o sabor? O apetite é desenvolvido por esses sentidos, inclusive, pelo que você cheira e pelo que você sente no paladar. Que graça tem comer a comida mais cara do mundo, se você não consegue, através da sua boca, sentir o paladar? Que graça tem você ganhar o perfume mais caro do mundo, se você não conseguisse sentir dele o cheiro? Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde emocional, da sua saúde psíquica, da sua saúde espiritual. Humanize-se, perdoe-se, encare as suas sombras, as decisões que você tem que tomar, que muitas vezes foram proteladas, essas protelações que nós vivemos cada vez que inicia um ano, elas vão roubando a nossa vida, elas vão roubando a nossa alegria de viver. Cuide-se e não se esqueça de agradecer a Deus por você estar aqui essa manhã vivo. Terceiro conselho: vá amar. Não é ir ao mar, mas vá amar. Amar quem? As pessoas. Vá ao encontro das pessoas. Eu me perguntei há algum tempo por que os clichês existem. Eles existem porque eles funcionam. Se não funcionasse, não existiam. Por exemplo, ninguém é feliz
sozinho. O que está faltando nessa frase? Isso é um clichê. Ninguém é feliz vivendo sozinho. Ninguém é uma ilha. Ninguém consegue viver isolado do mundo. Ninguém consegue viver isolado das pessoas. Encha a sua vida de gente. Preste atenção nas pessoas. Às vezes, nós homens nos irritamos quando nossas esposas param para conversar. E a gente sabe que a mulher, ela gosta de conversar. Assim como nós gostamos de discutir outras coisas, como futebol, política, enfim. Dizem que as mulheres gastam 4.000 palavras a mais que os homens durante o dia, se for permitido. Mas uma coisa que a inteligência emocional nos ensina é de que se nós observarmos muitas vezes as nossas esposas, quando elas param na rua para conversar com as pessoas, é que elas tiraram aquela pessoa do anonimato da vida. Elas pararam para dar atenção àquela pessoa e muitas vezes a gente fica irritado na fila do supermercado, ao sair da igreja. Às vezes a gente tem pressa porque está com fome e esquece que as pessoas muitas vezes entram e saem como se nunca tivessem existido. As pessoas às vezes estão tratadas por nós como pessoas invisíveis. E é necessário que nesse terceiro conselho nós aprendamos que as pessoas, elas não atrapalham a nossa vida, muito pelo contrário, pessoas enriquecem as nossas vidas. Vá ao encontro delas. Mágoas, ressentimentos, isso só nos mata. Reconcilie-se. Cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos. Cuide dos seus pais idosos. Cuide dos seus amigos mais antigos. Antes que eles escorram pelos dedos das suas mãos. Fale para eles do amor de Cristo. Convide-os para estar com você. Encha a sua vida de pessoas. Você não é uma ilha. Eu não sou uma ilha. Nós não temos a capacidade de vivermos isolados. Quando a gente olha a divindade, nós vamos entender o pluralismo de Deus. Quando Ele compõe ali a divindade por 3 pessoas, é uma prova de que nós não fomos feitos para vivermos isolados uns dos outros. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Quando olhamos para o Éden, vemos que Deus teve a preocupação quando olhou para Adão e viu todos os animais com seus pares. E aí ele olhou para o homem e disse: olha, não é bom que o homem ande sozinho, far-lhe-ei uma companheira à sua altura, para que lhe seja uma auxiliadora. Nós não podemos nos isolar do mundo das pessoas, nós não podemos nos isolar de nós mesmos. Deus, Ele é amor. E o amor, ele é plural. Não existe amor se for apenas uma pessoa. É impossível desenvolver o amor se nós nos isolarmos, se fazermos da nossa vida uma ilha. O amor, ele cresce como o mar ao receber as águas dos outros rios. Ele se expande cada vez que ele é exercitado. E eu duvido que nós não tenhamos a oportunidade de demonstrar o amor de Deus para muitas pessoas que passam invisíveis, às vezes indigentes por nós, na rua, no seu trabalho, na igreja, onde quer que você esteja. O quarto e último conselho: vá servir. Vá ser Caleb. Vá pregar o evangelho. Vá ser útil a alguém. Saia desse ostracismo que a igreja muitas vezes impõe sobre nós e que nós não percebemos. Muitos de nós desenvolvemos o ostracismo religioso. Achamos que o nosso ponto de encontro é aqui e unicamente aqui. E nos esquecemos de que há uma seara lá fora, esperando os ceifeiros de Deus, esperando os trabalhadores de Deus, para que ela seja cultivada e Deus possa colher aqui dentro, através dos batismos, do conhecimento que muitas vezes nós temos desse amor e da palavra de Deus, que muitas vezes é negado às pessoas que não nos conhecem. Oportunidades não faltam. Você pode desenvolver o seu ministério lá no seu trabalho, aqui na igreja, na sua família, na região onde você vive, não importa. O seu sacerdócio pode ser executado onde quer que você esteja, basta você querer. Agradeça a Deus quando as pessoas pedirem algo para você. Agradeça a Deus quando alguém necessitado lhe pedir algo, porque com certeza
Se você é aquele que faz as vontades de Deus, Deus ele vai te abençoar para que você não permita que essas pessoas voltem com as mãos vazias. As bênçãos de Deus só têm sentido quando compartilhadas. Nós não podemos ser obesos espirituais. Receber as bênçãos de Deus e guardar apenas para nós, avolumarmos apenas para nós. Vá servir, vá abençoar as pessoas, compartilhe com os outros a sua alegria. Compartilhe com os outros o que você sabe, o seu conhecimento, os seus talentos. 2, faça da sua profissão um sagrado ofício que possa tornar Deus conhecido aos outros. Sirva. A vida não é uma demanda de amor. A vida é uma outorga de amor. O grande problema de nós seres humanos é que a maior parte de nós fica esperando serem amadas. E fatalmente desenvolvemos o trágico pensamento de que os outros são responsáveis por nós não sermos amados. Sirva, seja útil, sirva aos seus pais, sirva às crianças, sirva aqueles que são conhecidos e também aqueles que são desconhecidos. Faça algo que não seja apenas cuidar apenas de você mesmo, porque isso é egoísmo. Busque a Deus em primeiro lugar. Agradeça a Deus por ter sido criado por Ele, ter a vida que Ele lhe deu. Dedique-se a uma vida de comunhão e sirva, seja útil. Em suma, essas coisas, elas são o Evangelho de Jesus Cristo. Viver, servir, colocar a Deus em primeiro lugar, ser útil a alguém, isso é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Alguém já disse que a felicidade é como uma borboleta. E essa ideia de que o ano que vem vai ser melhor, o ano que vem eu vou mudar, o ano que vem vai ser diferente. Precisamos esquecer essa ideia, sabe por quê? Porque você não vai conseguir nunca. Criamos perspectivas que não passam de ilusões da nossa mente. Ao invés disso, você deve pensar que o ano que vem, ou este ano, eu quero me cuidar melhor, eu quero melhorar o meu conhecimento, eu quero melhorar o meu relacionamento com Deus. Este ano eu quero servir as pessoas. E eu lhe garanto, com base na palavra de Deus, este ano de 2023, ele será muito e muito melhor do que foi 2022. O Salmo 23 tem uma parte interessante. Ele diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A gente não pode correr atrás das borboletas, a gente tem que cuidar das áreas importantes da nossa vida, para que essas coisas se transformem em um jardim que atraiam as borboletas. E quando isso acontecer, quando essa mudança de comportamento acontecer em nós, a bondade e a misericórdia de Deus, elas nos perseguirão, elas virão atrás de nós. Quando você modelar a sua vida do jeito que Deus pede, a bondade e a misericórdia de Deus, elas virão atrás de você. Você não precisará se esforçar para ser abençoado por Deus. Essas coisas virão naturalmente. Por último, eu deixo aqui um pensamento. Muitos de nós desenvolvemos uma imagem distorcida de Deus porque nós temos o hábito de usar apenas a nossa macrovisão. E eu queria convidar você a usar a sua microvisão para que nas pequenas e coisas simples dessa vida você possa aprender a glorificar a Deus. Às vezes nós olhamos o Sol, as galáxias, os planetas, e eu preguei aqui uma vez sobre isso, e são números que nos assustam, da grandeza de Deus, que falam da macrovisão que nós temos do todo. Mas Deus, ele pode ser adorado nas pequenas coisas. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou lhe dizer, e aqui eu encerro. Você já agradeceu a Deus hoje pela vida? Você já agradeceu a Deus hoje pelas batidas do seu coração? O coração funciona no ritmo médio de 72 batidas por minuto. São 104 mil batidas por dia. 38 milhões de batidas por ano. E algo em torno de 2,5 bilhões de batidas do seu coração, do meu coração, ao longo de uma vida.
ele bombeia 85 gramas de sangue a cada batida, o que equivale a 9.000 litros de sangue bombeados todo dia. Um ano normal de 365 dias possui 8.760 horas. Tem gente que acostumou a desenvolver a ideia de dizer assim, a macrovisão, né? Eu agradeço a Deus pelos 12 meses de vida. Se você transformasse isso na microvisão, você passaria a entender que não são apenas 12 meses, mas são 52 semanas. Não é apenas um ano fatiado em meses ou semanas, mas ele pode ser fatiado em horas. Um ano normal de 365 dias possui 8.760 horas. Já o ano bissexto são 8.748 horas. Então, ao invés de agradecer a Deus por 12 meses de vida, tente agradecer a Deus pelas horas de vida que Ele te concede. Sabe por quê? Porque na próxima hora ninguém sabe se a gente vai estar aqui. A gente faz planos para anos, mas esquece que nos próximos 10 minutos ninguém saiu daqui assinando um contrato de vida com Deus. Você pode, eu também posso. Nós podemos perder a nossa vida daqui a 30 minutos. Então aproveite para agradecer a Deus pela última hora de vida que Ele te deu. E peça a Deus sabedoria para administrar a próxima hora que Ele poderá lhe dar. Um ano normal possui 525.600 minutos. Já um ano bissexto possui 527.040 minutos. Um ano normal tem 31.536.025 segundos. Já um ano bissexto tem 31.622.400 segundos. Que tal se a gente agradecesse a Deus pelos últimos segundos que nós vivemos? Que tal se a gente olhasse para 1 Crônicas 29 e entendesse que todas as coisas são por eles, nós somos feitos para ele, somos dele, e todas as coisas convergem nele. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e o dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Que nós possamos sair daqui essa manhã com o coração grato a Deus por todas as coisas que Ele faz por nós. As coisas visíveis, as coisas invisíveis. Que nós aprendamos a minimizar o nosso tempo e a enxergar que Deus está trabalhando nesse exato momento, nesse exato segundo. Deus está operando na nossa vida para que sejamos pessoas melhores nesse ano de 2023. Que nós possamos conhecer mais a Deus em 2023. Que a nossa vida ela possa tomar um novo rumo em 2023, um rumo diferente daquilo que foi em 2022. Que nós possamos levantar a âncora da nossa vida, do nosso barco, para que ao pregarmos o Evangelho de Cristo, nós diminuamos o tempo que nós iremos passar aqui. Que esse seja o meu desejo, e que esse também seja o desejo desta igreja, é o que eu peço em nome de Jesus.